Bom, pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos fazer alguns exercícios que constam na apostila da semana 1, lá no meu site, que está aqui para você poder pegar outras apostilas, e o da apostila 1 já vai ser corrigido agora. Bom, pessoal, vamos começar aqui com a questão 1, que ela é uma questão que é de observação, observar a figura e os aspectos dela. Como a geometria ela trabalha com as figuras planas, é importante a gente saber esse conteúdo também. Olha aí o que diz o enunciado. Ao se recortar a figura 1, obteve-se a figura 2. Quase que picotaram aí a imagem, né? A pergunta é: assinale a alternativa que apresenta o complemento correto da figura 2 para se refazer a figura 1. Então a gente tem que encaixar, né? Fazer uma brincadeira de encaixe aqui. Então, eu percebo que nesse primeiro momento eu tenho um corte na crescente e que depois aumenta mais ainda, né? Então, eu já posso eliminar a B, porque olha, o corte da B é decrescente, né? Então, não combina. E também não pode ser a C, olha. Por quê? Porque ela cresce e depois diminui. Então, ela não vai encaixar certinho ali, certo? Então, sobrou a A ou a D. E aí, você vê que ela começa toda certinha, todas as duas têm a mesma linha, né, de corte. Aí a gente vai precisar olhar para a figura em si. Repara que aqui eu tenho uma pera. E que essa pera ela está virada para cá. Então, eu teria aqui, nesse ponto, um cabinho da pera. Olha para cá. O cabo da pera está para o lado esquerdo, não para o lado direito. Então, não pode ser a letra A também. Então, só nos resta marcar a letra D, de demasiadamente fácil. Beleza? Agora, olha a questão número 2. Ela é uma questão do Enem e que cai o mesmo assunto, a mesma história dessa questão 1. Só que, como é Enem, ela tem um texto gigantesco na frente. Ela vai contar que uma família fez uma festa de aniversário e que usou para enfeitar o salão bandeirinhas. E para construir as bandeirinhas, olha, eles recortaram as folhas em forma de quadrado. E depois dobraram as folhas ao meio, sobrepondo os lados BC e AD, de modo que C e D coincidam com A e B. O que isso significa para a gente? Olha, ele dobrou esse pedaço para cá, não foi? E aí o B ficou em cima do A e o C ficou em cima do D. Então, as minhas bordas da folha, elas estão exatamente na minha parte esquerda do vídeo. Enquanto, quando você dobra, se as bordas ficaram aí na parte esquerda do vídeo, o meio da folha ficou do lado direito da tela aí, ok? Sendo assim, o que ele fez depois? Olha o que ele fez depois. Depois, ele cortou sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada. Então, olha o corte que ele fez aqui. Ele cortou nesse sentido e cortou nesse sentido. E depois ele abriu e a bandeirinha estava pronta. Como que ficou a bandeirinha? Reparou que esse corte aqui é um corte mais raso, enquanto esse corte é um corte mais profundo? Então, eu tenho um corte profundo no meio e um corte raso nas bordas. Pensando desse jeito, eu já elimino a letra A, né? Por que não pode ser a letra A? Porque os cortes são todos da mesma altura. E aqui a gente está vendo que são cortes diferentes. Também não pode ser a C, né? Claramente, pelo desenho dá para ver que não é a C. E também dá para ver que não é a D, porque a folha foi dobrada. Então, as duas bordas têm o mesmo tipo de corte. Não pode ser a letra D.
Por que não pode ser a letra B, gente? Também. Lembra que o corte mais profundo é no meio e o corte mais raso é nas bordas? Olha para cá, o corte mais profundo está nas bordas, enquanto o corte mais raso está no meio. Então também não pode ser a letra B. Sobrou somente a letra E, de extremamente fácil, porque o corte é profundo no meio e raso nas bordas. Beleza, gente? Essa questão 3 aí, gente, ela também é uma questão que basta você interpretar matematicamente o que está falando para que possa ter um bom resultado aí na resolução. Vamos ler o texto? Em uma rua reta, a padaria fica entre o mercado e a banca de jornal, e o mercado fica entre a banca de jornal e a sapataria. Logo, aí tem as frases para a gente analisar. Vamos desenhar o que a gente acabou de ler? Ó, eu tenho uma rua reta. E o que acontece nessa rua reta? A padaria fica entre o mercado e a banca de jornal. Então, eu vou colocar a padaria entre o mercado e a banca de jornal. Beleza? Segunda frase. E o mercado fica entre a banca de jornal e a sapataria. O mercado fica entre a banca de jornal, que está desse lado aqui, ó, e a sapataria tem que ficar, logicamente, do outro lado. Sapataria. Logo, vamos analisar as frases? Vamos analisar, ó. A sapataria, fica entre a banca de jornal e, e a padaria? Não. Olha onde a sapataria está. Ela não fica entre as duas. A banca de jornal fica entre o mercado e a padaria? Também não, né? A padaria fica entre a sapataria. Olha onde está a sapataria. E o mercado? Também não. Então só sobrou a letra D, né? Só sobrou a letra D. Quando as 3 primeiras dão errado e só tem 4 alternativas, a resposta é a última. Mas vamos entender direitinho como funciona. O mercado fica entre a sapataria e a padaria? Perfeito, é isso aí. Resposta certa, letra D, de demasiadamente fácil. Nessa questão 4 aqui, pessoal, a gente precisa do conceito de retas paralelas e retas concorrentes. Ele vai mostrando aqui um mapa da cidade, e aí ele mostra que tem algumas retas, algumas ruas, né, que são retas, e elas podem ser paralelas ou concorrentes. Ele quer pares de retas que sejam o primeiro par paralela e o segundo par concorrente. Como que eu sei isso? Por causa dessa palavra aqui, ó, respectivamente. Então, eu vou analisar o primeiro par, tenho que ver se é paralela. Vou analisar o segundo par, vejo se é concorrente. Se a primeira for paralela e a segunda for concorrente, é a que eu vou marcar, ok? Olha aqui para a letra A. Rua Tupã e Rua Anhanguera. Vamos olhar a Rua Tupã? É essa aqui, ó. E a Rua Anhanguera é essa aqui. Essas retas, elas são paralelas? Não, porque elas se encontram em um ponto. É nesse ponto aqui, ó. Se elas se encontram, elas não são retas paralelas, são retas concorrentes. Então, a A já está errada, né? Olha a B. Bertioga e Rua das Guianas. Olha aí, Bertioga, onde está? Bem aqui em cima. E Rua das Guianas está aqui. Essas retas são paralelas. Elas não têm ponto em comum. Vou olhar para o segundo par. Rua Tupã e Rua Caiçara. Onde está a Rua Caiçara? Ó, a Rua Caiçara também é paralela à Rua Tupã. E não é concorrente, então não pode ser a letra B também. Letra C. Rua Tupã e Rua 9 de Julho. Ó, de novo, concorrentes, e eu queria que fossem paralelas. Não é a letra C.
Letra D, Rua Bertioga e Rua Pasteur. Paralelas. Conseguem ver aí? Paralelas? Perfeito. E depois, Bertioga com Rua das Guianas, também paralelas. Então, não tenho paralela e concorrente. Ficou para a última, né? Provavelmente é a última, porque a gente testou as 4 primeiras e não foram. Bertioga com 9 de julho, claramente paralelas. E Tupã com 9 de julho. Ó. 9 de julho aqui em cima, com Tupã, se encontraram nesse ponto concorrentes. Resposta certa, letra E, de extremamente fácil. Beleza, pessoal? Já essa questão 5, ela traz um conceito de tamanho, medidas de segmentos. Tá? Olha só o que diz aqui o texto. Ederson, goleiro do Manchester City da Inglaterra e goleiro reserva do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, é o atual recordista mundial de tiro de meta mais longo. Seu nome foi registrado no Guinness Book, o livro dos recordes, por ele ter conseguido, com um chute, fazer com que a bola atingisse o solo a uma distância de 75,35 metros do ponto de partida. Essa informação é importante. Se Ederson der um chute em uma bola parada na marca do pênalti, bem aqui, em direção ao ponto E, aqui, tão forte quanto o chute do seu recorde, então ela voltará a tocar o campo pela primeira vez entre quais pontos? Bom, gente, o que eu sei aqui? Eu sei que o chute dele alcança 75,35 metros. Então, quando ele jogar a bola aqui, aonde cair, vou botar que seja aqui mais ou menos, essa distância daqui até aqui tem que ser de 75,35 metros. Mas eu não tenho essa distância, eu tenho outras distâncias. Eu tenho o comprimento do campo inteiro, 105 metros. Eu tenho essa distância aqui, 11 metros. E aqui eu tenho 5 metros e meio, 5 metros e meio, 5 metros e meio, 3 metros e 65. Eu vou precisar, daqui para frente, calcular onde está o 75,35. Vamos começar diminuindo os 11 dos 105? Porque aí eu consigo essa distância do A até o E, do P até o E, desculpa. Do P até o E. 105 menos 11, 94. Ainda é mais do que eu preciso, né? Então, eu vou tirar esse pedaço. Ele, com certeza, não vai para o E, porque está muito longe. Então, eu vou ver se ele cai no D. Para cair no D, seria os 94, que é tudo, menos esses 5,5 daqui. 94 menos 5,5 vai dar quanto? Vamos fazer a continha devagar. Coloca um 0,0 aqui, ó. E pega emprestado. 10 menos 5, 5. 3 aqui. 13 menos 5, 8. E aqui que emprestou ficou 8. Então, 88,5 seria a distância até o ponto D. Ainda é mais do que a gente precisa. Então, eu vou até o ponto C agora, tirando de novo 5,5. Tira 5,5. 5 menos 5, 0. 8 menos 5, 3. Então, vai dar 83, o ponto C. A distância do ponto P até o ponto C é 83. Ainda é mais do que a gente precisa. Vamos tirar de novo 5,5 para chegar aonde? No ponto B, né? No ponto B. Para chegar no ponto B, aqui, eu vou tirar 5,5 de novo. Vai dar quanto? Pega emprestado de novo, ó, 0,0. Pega emprestado, 10 menos 5, 5. 12 menos 5, 7. E o que emprestou virou 7, né? 77,5. Ainda é mais do que a gente precisa. Então, é antes do ponto B.
Vou tirar agora os 3,65 aqui, né? Vou tirar os 3,65 para ver a distância do ponto P até o ponto A. Vamos fazer a continha? Olha aí. Pegou emprestado aqui, ó. Bota 0 de novo, pega emprestado. 10 menos 5, 5. 4, pega emprestado 14 menos 6, 8. 6 menos 3, 3. E 7. Ok? 73,85. Repara que agora o 75 e 35 ele está entre o ponto A e o ponto B, ó, entre 73 e 77. Como esse chute está entre 73 e 77, a bola vai tocar entre o ponto A e o ponto B. Resposta certa, letra B, de bastante fácil. A questão número 6 também é uma questão de Enem, em que você precisa interpretar o texto com bastante cautela. Olha aí. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si. Sim. Por mais que a gente veja o que é paralela no vídeo, aqui já dá para ter uma noção, né? Elas não vão se encontrar, as ruas com nomes de letras. E são perpendiculares, ou seja, se encontram aqui formando ângulo de 90 graus, as ruas indicadas com números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. E ele fala para a gente desconsiderar a largura das ruas. A família pretende que esse imóvel, olha, ela resolveu comprar um imóvel, não é isso? E o que precisa ter esse imóvel? Ele tem que ter a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, que é a rua 6 com a rua E. Vamos já marcar o trabalho da mãe aqui? Rua 6 com rua E. O consultório do pai, que é na rua 2 com a rua E. E a escola das crianças, que é a rua 4 com A. Cá em cima. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro de quais ruas? Gente, o que ele está dizendo para a gente é que tem que ter a mesma distância desses 3 pontos. Mas eu só posso andar na vertical, que é para cima ou para baixo, né? Ou na horizontal, que é para a direita ou para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Vou raciocinar passo a passo. Eu vou fazer o pai dar um passo, a mãe dar um passo, a criança dar um passo. Olha, o pai veio para cá em direção ao encontro da mãe. E a mãe veio em direção ao encontro do pai. Enquanto isso, as crianças estão vindo também. Dei o primeiro passo, beleza? No segundo passo, repara que o pai encontra a mãe, enquanto as crianças estão aqui em cima. Segundo passo das crianças. A partir desse momento, eu já sei que a rua onde vai ficar a casa deles é essa rua aqui. Porque a partir de agora, o pai e a mãe vão juntos. No terceiro passo, ao encontro das crianças. Olha aí. Eles se encontraram aonde? Nesse ponto aqui, ó. Que ponto é esse? Rua 4 com rua D. Resposta certa, letra C. De caramba, Antônio, que questão fácil. Beleza? A nossa questão 7, pessoal, ela mostra o seguinte. Ela diz que tem uma figura que representa uma parte de um bairro, onde os segmentos que a gente está vendo aqui são as ruas e os pontos são as esquinas. E a gente só pode caminhar pelas ruas. Então, por isso, a distância entre os pontos A e B é de 6 quarteirões. Como assim, Antônio? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quarteirões. Essa é a distância entre A e B, porque eu só posso medir ou na horizontal ou na vertical. A pergunta é: o número de esquinas assinaladas no mapa que são equidistantes de A e de B é igual a...
A palavra-chave está aqui, ó, gente. Equidistante. O que significa a palavra equidistante? Significa que tem a mesma distância. Então, o ponto que eu quero tem a mesma distância tanto para o A quanto para o B. Então, eu vou ter que analisar, não vai ter jeito. Eu vou ter que ver ponto a ponto, quer dizer, ponto a ponto não, né? Mas próximos dos pontos que estão à mesma distância de A e de B. Eu já posso pensar que esse ponto aqui ele é equidistante do A e do B. Por quê? Olha a distância do A para ele. 1, 2, 3 quarteirões, não é? E a distância dele para o B? 1, 2, 3 quarteirões também. Notaram? Então, esse meu ponto ele é equidistante do A e do B. 3 quarteirões do A, 3 quarteirões do B. Mas tem mais pontos, né? Se eu pensar nesse outro ponto aqui, ó, deixa eu botar aqui de vermelho, esse outro ponto aqui, ele também é equidistante dos dois. Por quê? Olha, 1, 2, 3 quarteirões de distância do A. 1, 2, 3 quarteirões de distância do B. Temos aí, então, um segundo ponto. Se eu pensar mais um pouquinho, subindo, eu tenho um terceiro ponto. Esse ponto aqui. Ele também está equidistante do A e do B. Por quê? Olha, 1, 2, 3, 4 quarteirões. Passei demais, né? Vou refazer. 1, 2, 3, 4 quarteirões do A e 1, 2, 3, 4 quarteirões do B. E o último ponto nessa região é esse aqui de cima, né? Que está a 5 quarteirões tanto do A quanto do B. Agora, como isso daqui é simétrico, eu posso pensar também nesse ponto e nesse ponto. Eu passo a ter um total de 7 pontos equidistantes. Resposta certa, letra E, de extremamente fácil. Beleza? Olha essa questão 8, que vai falar sobre ângulos e sentido de rotação. Diz assim: rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião A1 que partiu de Brasília sem escalas para Belém seja um segmento de reta com extremidades em DF e 4. Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2 que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido anti-horário com a rota Brasília-Belém. Então, vamos por partes, tá, gente? Vou fazer primeiro isso aqui que ele falou, ó. O avião A2 forma um ângulo de 135 graus no sentido anti-horário com Brasília-Belém. Então, eu vou rotacionar no sentido anti-horário 135 graus. Se eu pensar em completar a reta, esse ângulo aqui ficou de 180, não foi? Ângulo da reta 180. Se eu dividir no meio, vai ficar 90 para um lado, 90 para o outro. Ficou meio bagunçado aqui, vou apagar. 90 para um lado, 90 para o outro. Então, aqui, ó, para ele vir para cá, já girou 90. Eu quero girar 135. Falta quanto? 45.
que é exatamente a metade do outro 90. Então, eu vou dividir esse cara ao meio aqui, ó. Então, pensa comigo. Esse ângulo que ficou aqui, esse ângulo que ficou, é o ângulo de 135 graus, certo? Então, eu já vi aí, ó, que ele parou no 14, não foi? Quem é a capital 14? Goiânia. Eu já sei que ele parou em Goiânia. Não pode ser a letra C, não pode ser a letra B, não pode ser a letra A. E depois, o que ele fez depois? Olha aí o que ele fez depois. Depois ele pegou um avião A3 que seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário de novo com a direção do A2. Então, ó, agora daqui eu vou girar no sentido anti-horário de novo. Vou girar para lá, 90 graus, que é o ângulo reto. Só desenhar um Lzinho, né? Desenhando o L, onde que ele parou? Rio de Janeiro. Resposta certa, letra D, de demasiadamente fácil. Para essa questão 9 aqui, a gente tem que ter observação de rotação de figura. Olha a questão. Em um círculo recortado em um papel cartão, foi feito um desenho de um homem estilizado. Esse círculo foi utilizado para montar uma roleta conforme a nossa figura aqui, ó, a nossa figura principal aqui. E essa roleta está fixada na parede. Quando a roleta é acionada, o círculo gira livremente em torno do seu centro, mas o triângulo vai ficar fixo aqui em cima. Considerando inicialmente a imagem do homem na posição da figura 1, que é essa inicial, obtém-se, após a roleta realizar uma rotação de 3/4 de volta, aqui está a palavra-chave, ó, expressão-chave, 3/4 de volta no sentido horário. Como que vai ficar a minha figura? São 3/4 de volta no sentido horário. Então, eu vou rodar um pedaço, 1/4 de volta, outro quarto de volta e o terceiro quarto de volta. A cabeça do boneco que estava nesta posição vai ficar nesta posição aqui. Com isso, eu já elimino a letra B e a letra D. Para observar qual é a resposta certa, eu preciso prestar atenção na mão do boneco. O boneco, ele tem a mão direita dele para cima, a mão direita para cima, e a mão esquerda dele está para baixo. Com isso, eu já elimino também a letra A, porque na letra A o boneco está com as duas mãos para cima. Se eu observar direitinho, na letra C, essa mão aqui do boneco é a mão esquerda que está para cima. E não é a minha figura original. Na figura original é a mão direita que está para cima, não a esquerda. Então, também não pode ser a letra C. Só sobrou a letra E, de extremamente fácil. Beleza? Gente, para essa questão 10, a gente tem que prestar atenção no texto e nas instruções que esse texto vai dar. Vamos ler o texto primeiro. Isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre pontos. Isso é uma reflexão ou uma rotação, tá, gente? Já estou explicando dentro do texto. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação, como eu já tinha explicado ali. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo, e esse eixo funciona como um espelho. A imagem refletida é o resultado da transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A figura sofreu 5 transformações isométricas, nessa ordem. Então, estão aí as 5, né? Qual a posição final da figura?
o que eu vou fazer é analisar passo a passo. Na primeira, reflexão no eixo X. Eu tenho o eixo e vou refletir, ó, vou ter uma imagem desse coração depois do eixo X. Olha como que vai ficar. Tá vendo? A distância da pontinha do coração até o eixo X, ela vai se manter igual. Eu teria que começar o meu coração aqui, e aí sim o desenho seria invertido. Beleza? Depois, tem o que aí? Depois desse primeiro movimento de reflexão. Rotação de 90 graus no sentido anti-horário, com centro de rotação no ponto A. Então, meu centro de rotação está aqui. Eu vou girar 90 graus no sentido anti-horário. 90 graus no sentido anti-horário. Essa cabeça do coração, vamos dizer assim, ficaria voltada para o lado de cá. Então, a minha segunda transformação ficaria desse jeito. Terceiro, reflexão no eixo Y. Então, olha, eu tenho o eixo Y aqui e eu quero a reflexão desse coração lá do outro lado. Vai ficar dessa forma. Beleza? Rotação de 45 graus no sentido horário. Então, sentido horário. Horário é nesse sentido aqui, certo? Só que são 45 graus. Então, você vai pensar, ó, aqui eu teria 90. 45 eu vou andar metade disso. Para cá, mais ou menos. Então, meu coração ficaria aqui, ó. Assim. Oi? Vamos deixar o desenho prontinho falar por si, né? Ok? E na última, reflexão no eixo X. Então, você vai olhar o eixo X e vai inverter. O A que estava aqui, ó, nessa distância, vai ficar igual aqui para cima. E lembra que toda a reflexão, ele fica invertida a imagem. Então, nossa imagem fica assim. Se a cabecinha do coração estava para cima aqui, agora vai ficar para baixo. Resposta certa, olha para a sua figura que tem aqui e olha para as respostas. Letra C de caramba, que questão fácil. Ok? Já nessa questão 11, a gente precisa ter um conceito importante que foi explicado lá no vídeo da parte teórica, que é o conceito de bissetrizes. Olha aí. Ele fala o seguinte: considere θ e α dois ângulos adjacentes. O que significa a palavra adjacente? Vizinhos, vizinhos. E complementares. O que eu expliquei lá nesse vídeo? Ângulos complementares são ângulos que a soma deles é igual a 90 graus. A expressão que determina o valor do ângulo formado pelas bissetrizes θ e α é... Olha, ele quer o ângulo formado pelas bissetrizes. O que a gente aprendeu que é bissetriz? É aquele cara que divide o ângulo ao meio. Para a gente, essa informação de complementares é desnecessária, porque a resposta, repara, ela está sempre em função de θ e de α. Então, é desnecessário a gente saber que é complementar. O que ele disse para a gente? Que θ e α são dois ângulos adjacentes. Então, um do lado do outro, vizinho. Como aqui, ó. Eu tenho o ângulo... Eu coloquei beta aqui, mas é θ, tá, gente? Aqui é θ e aqui é α. Bissetriz. Divide o ângulo ao meio. Então, eu vou dividir esses ângulos ao meio. Então, aonde estava beta, que é o nosso θ, vai ficar metade para cada lado. E ele quer esse ângulo todo aqui, o ângulo formado pelas bissetrizes. Ok? Então, vamos lá. Quanto que é
cada pedacinho desse que eu juntei aí, eu tenho beta, alfa sobre 2, que é metade de alfa de um lado, e teta sobre 2, que é metade de teta do outro lado. Bissetriz divide ao meio, por isso, alfa sobre 2, teta sobre 2. O ângulo que você quer não é a soma desses dois ângulos que tem aí? Você não está juntando esses dois ângulos? Então, o ângulo que você quer é alfa sobre 2 mais teta sobre 2. Somar frações, se as duas têm o mesmo denominador, basta repetir o denominador e somar os números de cima. Então, vai ficar alfa mais teta sobre 2. Resposta certa, letra A, de absurdamente fácil. Beleza, pessoal? Se você conseguiu assistir até aqui, o final do vídeo, e entender o conteúdo, muito obrigado. Continue se esforçando que você vai conseguir a tão desejada aprovação no Enem. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário que eu respondo assim que possível. Valeu? Bons estudos. Tchau, tchau.